Então Isso. os filhos do diabo, que são o joio, vão dizer, nós preferimos o Barrabás. Os filhos de Deus diz, eu escolho o Cristo, o Filho de Deus, que é um profeta vivo. E os filhos do diabo vão dizer, eu prefiro o Barrabás. Deixa eu encontrar aqui de novo a referência que eu estava lendo, para que eu possa concluir. Sim, que prefere Barrabás em vez de Jesus Cristo, que prefere a morte do que a vida. Vou repetir para ficar bem claro. Se você tem escolhido um sacerdote de igreja, você tem escolhido a morte. Se você tem escolhido falsas versões da Bíblia, ou mesmo que seja uma verdadeira versão da Bíblia, e tem rejeitado o profeta vivo do seu tempo, você tem escolhido a morte. Se você tem escolhido ser membro de uma igreja, de uma religião, se você tem escolhido os pensamentos, os seus próprios pensamentos, ou você escolheu seguir o seu próprio coração, de acordo com Jeremias 17:1, isso significa que você tem escolhido a morte. Pregador, mas em como é que eu vou escolher a vida? Escolher a vida é escolher estar do lado do profeta. É dizer que você acredita no profeta. É reconhecer o profeta, ou seja, o enviado de Jesus Cristo, de acordo com João 13:20. A sua Bíblia tem João 13:20? Sim, tem. Mas você anda por aí dizendo que você tem Jesus Cristo. Você tem Jesus Cristo. Eu ouço as pessoas dizendo, irmão Morizan, as que eu encontro em todos os lugares, dizendo, eu tenho Jesus Cristo. Eu não preciso de Cacô Felipe nenhum, porque eu já tenho Jesus Cristo. Jesus Cristo está em mim. Eu vejo Jesus Cristo. Eu converso com Jesus Cristo. Eu sinto Jesus Cristo. Eu sigo Jesus Cristo. Tudo de bom que eles possam falar acerca de Jesus Cristo, eles falam. Está bem. Não vamos discutir isso. Eu não vou discutir que você fala com Jesus Cristo, que Jesus Cristo fala com você. Eu não vou discutir que você tem o Espírito Santo. Não vamos discutir isso. Mas a pergunta que você tem que responder é, você já recebeu aquele que Jesus Cristo enviou? Porque Jesus Cristo disse em João 13:20 que uma pessoa só pode receber ele quando recebe aquele que ele enviou. Aquele que recebe quem eu envio, a mim me recebe. Jesus Cristo tem ou não tem um enviado hoje? Se tem, você pode nos dizer quem é? Se não é Cacô Felipe que nós estamos a pregar para você, se Cacô Felipe não é o enviado de Deus, você pode nos dizer o nome do enviado de Deus? Porque já sabemos que o Eli Soriano não é. Nós já sabemos que o Edir Macedo não é. Já sabemos que o Valdemiro, o Malafaia, esses homens não é. Já sabemos que Billy Graham, T.L. Osborne, nós já sabemos que o Billy Paul, José Brana, o Joaquim Gonçalves, nós sabemos que todos esses homens não são enviados de Deus. Eles são servos de Satanás para cumprir novamente Gênesis 3, seduzir a terra para enviar as suas almas para o inferno. Mas aqui o profeta diz, escolhem a morte do que a vida. Nós vivemos nos últimos momentos do rapto. As trombetas de Satanás tocam para o agrupamento dos seus filhos e as suas igrejas, de acordo com Mateus 13:24-30. Enquanto que o clamor do comando de Deus reúne os seus escolhidos. Aqui o profeta fala sobre as trombetas de Satanás, que são os evangelhos, as pregações, de acordo com Satanás dado a esses feiticeiros de igreja, que eu citei o nome de todos eles aqui, ou parte deles aqui. Enquanto que o clamor, que é a mensagem do profeta Cacô Felipe, que é o comando de Deus, que está descrito também em 1 Tessalonicenses 4,16, está reunindo os filhos de Deus para depois irem para o celeiro. Está reunindo o quê? O trigo. O que eu estou dizendo, irmão Morizan? Que o diabo, por meio dos seus muitos servos, por meio das suas teologias, das suas igrejas, por meio de suas pregações, estão reunindo os filhos do diabo para serem queimados, de acordo com Mateus 13:24-30. Enquanto que os filhos de Deus estão sendo reunidos por um clamor, por uma trombeta, pela voz de arcanjo, que é a mensagem do profeta Cacô Felipe, para ir para o celeiro. Agora me permita, irmão Morizan, completar aqui a leitura. No mesmo capítulo, no versículo 33, o profeta diz, irmãos, como pessoas com doutrinas diferentes podem se unir? Você pode dizer, não, mas eles estão separados. Vocês mesmos pregam que eles estão separados. Sim, eles estão separados em doutrina. Eles estão separados em teologia. Eles estão separados com pastores.
Sim, eles estão separados de igrejas, mas eles estão todos juntos nos seus concílios, nas suas convenções, nas suas confederações de igrejas. É ou não é? Sim, todos os assembleanos estão juntos numa convenção. Todos os batistas, mais de 70 tipos, irmão Morizão. Mais de 70 tipos de igreja batista. Cada uma com a sua doutrina, cada uma com a sua teologia, cada uma com a sua interpretação, cada um com seus pastores, cada uma com seu Jesus Cristo, com seus Espíritos Santos, cada um com seus manuais de regra da igreja, mas eles todos estão na mesma convenção. Os metodistas, as muitas igrejas metodistas, estão todos juntos na mesma convenção. O profeta diz, irmãos, como pessoas com doutrinas diferentes podem se unir? Como que isso é possível? O profeta dá um exemplo. Veja o jornal Fraternité Martim, de quinta-feira, 22 de agosto de 2002, na página 3, os presidentes de diferentes igrejas posando juntos diante dos fotógrafos. E aí tem uma foto aí, irmão Maurizan, que eu não tenho ela aqui agora. Eu tinha aqui uma foto que eu ia mostrar, não está aqui agora, não tem como eu pegar. Mas os líderes religiosos, representantes do cristianismo, representantes do judaísmo, representantes do espiritismo, representantes da Igreja Católica Romana, Igreja Católica Ortodoxa, representantes dos muçulmanos, dos budistas, dos hinduístas, dos taoístas, representantes de muitas religiões, estão lá, todos juntos para tirar a mesma foto. O que é isso? É o que o profeta está dizendo. Como que pode pessoas que têm doutrinas diferentes se unir? E esse jornal, lá da Costa do Marfim, publicado em 22 de agosto de 2002, na página 3, mostrava os presidentes de diferentes igrejas posando juntos diante dos fotógrafos. A cabeça da imagem do dragão. Irmãos, vocês já viram um rebanho em que há cabras, bois, cães, porcos e galinhas? Que rebanho estranho é esse? As pessoas dizem, irmão Maurizan, aquele Medeiros que veio aqui, ele é evangélico, mas além da sua igreja evangélica, penso que a igreja evangélica Eterna Aliança, alguma coisa, existem outras milhares de igrejas que têm o mesmo nome. Não é só aquela. E eles estão divididos com doutrinas, mas estão juntos nas suas convenções de igreja. Mas eles dizem, é a igreja de Deus. Aquele senhor, Nelson, que veio outro dia no debate comigo, e foi uma pena que a sua internet caiu, porque nós tínhamos mais alguma coisa para perguntar a ele, ele veio dizer que é da igreja de Deus. Ele não quis dizer, porque estava com vergonha de dizer, de fato, de onde ele era. Mas ele pensa que todas essas igrejas, desde que fale o nome de Jesus Cristo e prega a Bíblia, é a igreja de Deus. Aí eu faço essa pergunta, a mesma que o profeta fez. Como que é possível, no rebanho de Jesus Cristo, que deveria ter apenas ovelhas, irmão Maurizão? Será que o rebanho de Jesus Cristo tem bodes também? Tem algumas cabras também? Tem alguns porcos também? Se é a igreja de Jesus Cristo e é o seu rebanho, bem, até onde eu sei, o rebanho de Jesus Cristo, de acordo com João capítulo 10, ele disse que ele era o pastor das ovelhas. Ele não era pastor de bode. Ele não era pastor de cabras. Ele não era pastor de boi. Ele não era pastor de porcos, de galinhas. Porque essas igrejas com doutrinas diferentes, o que é? São manadas de animais diferentes, de diferentes espécies. E a galinha está a cacarejar e ciscar para ali. Uma igreja adventista. Uma outra está a berrar para ali. Um bode evangélico. Um outro está a urrar para ali. Os cães estão a ladrar para ali. Os porcos estão a deitar na lama ali. Uma igreja católica. E cada animal com a sua própria espécie estão numa confusão. O profeta aqui diz, a cabeça da imagem do dragão. Irmãos, vocês já viram um rebanho em que há cabras, os católicos, bois, cães, porcos e galinhas? Eu nunca vi. Eu nunca vi isso. Isso é a imagem dessas uniões e federações de igrejas no mundo. Como eu disse, estão separados em igrejas, em doutrinas, com pastores, com isso e com aquilo, mas estão juntos nas suas confederações, nos seus concílios, nas suas convenções. Sabe por quê, irmão Maurizão, que eles colocam esses nomes? Como eu disse outro dia, tem que ter nomes bonitos. O irmão tenha paciência comigo, que eu preciso dizer mais alguma coisa aqui, irmão Maurizão. Precisa de nomes bonitos, porque o correto seria colocar sindicatos das igrejas evangélicas.
Sindicato das Igrejas Evangélicas do Norte do Brasil, sindicatos da Igreja Evangélica do Nordeste do Brasil, sindicatos das igrejas do Sul do Brasil, sindicatos das igrejas do Centro-Oeste, do Sudeste. Mas em vez deles colocar sindicato, porque é um nome feio, é um nome que escandaliza, ninguém quer usar esse nome entre as igrejas, eles colocam convenção de igreja. Mas você deve entender que isso quer dizer sindicato de igreja. Quando você ouvir concílio, sindicato. Convenção, sindicato. Confederações, sindicato. Tudo isso que eles chamam de convenções, concílios, confederações nacionais, internacionais, são simplesmente sindicatos de igreja. Sindicatos de igrejas protestantes, sindicatos de igrejas evangélicas, sindicato de igrejas branamistas, irmão Maurizano. Porque os branamistas, cada imperador tem o seu sindicato, o sindicato do Joaquim Gonçalves. E eles fazem reunião no seu sindicato, ou seja, dos pastores, 3 vezes ao ano em Goiânia. O imperador diz, venha para a nossa reunião semestral do nosso sindicato. O César Augusto diz, venha para a reunião semestral do nosso sindicato. O Vanderlei Pereira de Lemos diz, venham todos vocês que é do nosso sindicato. Vocês precisam pagar aqui as parcelas, vocês precisam pagar todos os impostos. Sim, é assim que eles se comportam, irmão Maurizano. Sindicatos chamados de convenções. Mas vocês devem saber que há um profeta de Deus na terra. E eu disse outro dia, Miguel está aqui, Cacô Felipe está aqui, os anjos de Deus para lutar do lado de Cacô Felipe está aqui. Vocês pensam que vocês, católicos, demônios, farão o que quer na terra? Vocês não fizeram o que quiseram no céu. Miguel derrubou vocês lá. E sempre Deus tem aqui o seu anjo para derrubá-los. Vocês, protestantes, vocês pensam que farão o que querem na terra, enquanto que há um profeta de Deus aqui? Vocês, evangélicos, com as suas irmandades de bruxos, com as suas feitiçarias, o seu espírito de adivinhação, espírito de Piton, vocês pensam que farão o que quer na terra? O profeta de Deus está aqui. Vocês, branamistas, pensam que vão fazer o que quer? Miguel está aqui hoje com os seus anjos. Vocês vão ter que enfrentar Miguel e os seus anjos. E antes da fundação do mundo, Deus já colocou um selo em Cacô Felipe, o selo da infalibilidade. Cacô Felipe pode dizer o que quiser. Ele tem o selo da infalibilidade. O profeta Cacô Felipe pode agir como quiser. Ele tem o selo da infalibilidade. Deus o selou com o seu selo. E ele é aprovado antes da fundação do mundo. Aqueles que foram predestinados para lutar com o profeta Cacô Felipe na terra também foram aprovados antes da fundação do mundo. Antes que o meu corpo fosse gerado. Antes que o corpo do irmão Maurizano. Antes que os corpos dos filhos de Deus fossem gerados sobre a terra. No pensamento de Deus, nós já tínhamos vencido os católicos. Nós já tínhamos vencido os protestantes, os evangélicos, os branamistas. Eu sei que você está pensando, você é apenas um pequeno rapaz. Está certo, não está errado. Mas a mesma Bíblia diz que um dia um pequeno Davi lá, um pequeno Cacô Felipe, apenas pegou algumas pedrinhas, 5 delas, e foi enfrentar o gigante Golias, o Edir Macedo. O Davi pegou 5 pedrinhas para enfrentar o grande Golias, Silas Malafaia. O grande Golias, Valdemiro, ia cair diante do pequeno Davi. O grande Golias, Joaquim Gonçalves, ia cair diante do pequeno Davi. Não havia um gigante, irmão Maurizano, no tempo de Davi, que não iria cair diante daquele pequeno Davi, que hoje é Cacô Felipe. Quem é o grande Golias hoje que pode ficar diante de Cacô Felipe? Cacô Felipe não tem os escudos de Saul. Cacô Felipe não tem a lança de Saul. Não tem o capacete de Saul. Não tem a couraça, a armadura de Saul. Não tem. Ele tem apenas 5 pedrinhas. Vocês têm as vossas igrejas. Vocês têm o dinheiro. Vocês têm os políticos do vosso lado. Vocês têm a lei do vosso lado. Está bem. Vocês têm a teologia. Vocês têm demônios do vosso lado. Mas desse lado aqui tem um pequeno Davi com a pedrinha. Nenhum leão poderia ficar diante de Davi. Nenhum urso poderia ficar diante de Davi. Davi tinha a revelação de Jesus Cristo. E Davi poderia dizer, irmão Maurizano, quem é este incircunciso que desafia o povo de Deus? Quem é este leão que pegou uma das minhas ovelhinhas? Eu vou enfrentá-lo.
Ele pegou uma das minhas ovelhinhas, esse é de Macedo, esse leão pegou uma das minhas ovelhinhas, eu vou enfrentá-lo. Eu só tenho uma pequena funda, eu não tenho estudo, eu não tenho escolaridade, eu não tenho diplomas, eu não tenho filosofia. Mas eu tenho, assim diz o Senhor, eu tenho uma comissão, eu tenho um chamado. Eu vou enfrentar esse leão Edir Macedo. Vou enfrentar esse leão Joaquim Gonçalves. Mas deixa eu voltar aqui, Mamorizan. O profeta diz, a cabeça da imagem do dragão, irmãos, vocês já viram um rebanho em que há cabras, bois, cães e porcos e galinhas? Isto é a imagem dessas uniões e federações de igrejas no mundo. E quem pode ser o pastor desses rebanhos? Quem pode ser os pastores dessas cabras, desses porcos, dessas galinhas, desses bois, desses cães? Quem pode ser? O profeta diz, Satanás naturalmente. Deus não pode ser o pastor de um rebanho onde há tantos animais diferentes dessa forma. Cada animal grita da sua própria maneira. Enquanto eles estão na mesma federação, estão juntos na mesma federação, estão juntos na mesma convenção, o Posidônio, irmão Morizan, deve estar junto com a Madureira aí, que está junto com a Anápolis, que está junto com todas as igrejas evangélicas aí. Mas depois estão separados. O dízimo de um não pode ser usado na igreja do outro. O membro de um não pode ir na igreja do outro. Um pastor de uma não pode ser pastor na outra. Quem pode ser o pastor daí? E o profeta diz, cada animal grita da sua própria maneira enquanto eles estão na mesma federação. Os bois estão a mugir, os cães estão a ladrar, os porcos estão a grunhir, as cabras e as galinhas e assim por diante. Vocês vê? Uma cabeça a falar. Uma cabeça do dragão. Essas convenções de igreja, irmão Maurizão, é um dragão. E cada igreja é uma cabeça. E esse dragão tem muitas cabeças, múltiplas cabeças. Uma convenção de igreja. Penso que as pessoas estão entendendo. O dragão é uma convenção de igreja que contém muitas igrejas. E cada igreja é uma cabeça. O profeta diz, uma cabeça a falar. E fala uma linguagem batista. Outra cabeça a falar. Já fala uma linguagem pentecostal. Mas são cabeças do mesmo dragão. Outra cabeça a falar uma linguagem metodista. E assim por diante, vocês vê? Um tem tal doutrina, outro tem tal doutrina, vocês vê? O que diz Mateus, capítulo 13, versículo 24 ao 30? O profeta diz, eu vou ler isso. E ele disse-lhes, deixa-os crescerem juntos até a colheita. E no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros, junte primeiro o joio e amarre-no em pacotes para queimá-lo, mas o trigo traga-no juntos para o meu celeiro. Um pacote é um molho de vários tipos. Uma igreja batista é um molho. Mas quando os muitos batistas, porque tem mais de 70 tipos de igreja batista. O irmão Maurizão teve um problema com a sua internet, penso que ele vai retornar. Mas quando os batistas são colocados juntos, então isso dá um pacote. O que diz ali? Junte primeiro o joio e amarre-no em pacotes para queimá-lo. Mas o trigo, traga-o junto ao meu celeiro, né? Um pacote é um molho de vários tipos. Uma igreja batista é um molho. Mas quando os batistas, metodistas e outros são postos juntos, isto dá um pacote. Uma convenção de igreja é um pacote. Um concílio de igreja é um pacote. Uma confederação de igreja é um pacote. As igrejas separadamente são molhos. Cada igreja é um molho. Mas elas juntas é um pacote. E foram colocadas juntas para serem queimadas. Já no versículo 34, eu vou ler aqui enquanto o irmão Maurizão retorna. E quando vocês verem os filhos do diabo reencontrar as suas famílias, reencontrar a sua família, fraternizando e unindo-se, aonde? Nessas confederações de igrejas, uniões de igreja. Saibam que Deus também está reunindo os seus escolhidos. Por meio de quem? Por meio de um profeta mensageiro. No tempo de Jesus, enquanto que o diabo estava a reunir os seus filhos lá, nos fariseus, saduceus, helenistas, herodianos e essênios, e eles estavam todos juntos nas suas convenções de sinagogas para serem queimados, Jesus de Nazaré, o profeta de Deus, estava a reunir os seus filhos em torno dele. Depois Paulo estava a reunir os filhos de Deus em torno dele.
Depois Irineu de Lyon estava a reunir os filhos de Deus do lado dele. Sempre que o diabo está a unir os seus filhos por meio de igrejas e convenções de igrejas na terra, o profeta mensageiro está a reunir os filhos de Deus do seu lado, porque é o trigo para ser colocado no celeiro. E quando vocês veem os filhos do diabo encontrar suas famílias, saibam que Deus também está reunindo os seus filhos, está reunindo os seus escolhidos. Amém. Deus disse que eles seriam ajuntados para serem queimados, de acordo com Mateus 13, 24 ao 30. Vocês vê, o profeta diz, vocês vê que aqui, em Mateus 13, 24 ao 30, o joio, né, está melhor. Vocês vê aqui que celeiro é singular, mas molhos ou pacotes está no plural, vocês vê? A Igreja Batista Livre é um molho. A Igreja Batista Fundamental é um molho. A Igreja Batista Apostólica é um molho. A Igreja Batista Missionária é um molho. A Igreja Batista Meridional, um molho. A Igreja Batista do Pleno Evangelho é um molho. A Igreja Batista de Obra e Missões é um molho. Eu poderia completar. A primeira Igreja Batista, aqui do Brasil, é um molho. A segunda Igreja Batista é outro molho. A Igreja Batista El Shaddai, que tem em Redenção do Pará, é outro molho. A Igreja Batista da Redenção, em Redenção do Pará, é outro molho. E cada Igreja Batista que existe sobre a terra é um molho. Mas o Concílio Ecumênico das Igrejas Batistas do Brasil é um pacote. O Concílio Ecumênico das Igrejas Evangélicas lá em Martinica é um molho. O Concílio Ecumênico das Igrejas no Quênia é um molho. Todos os concílios ecumênicos do Brasil são molhos que vão ser levados para serem queimados no fogo. São pacotes, né? Molhos são as igrejas. E quando são colocados juntos, são pacotes. Corrigindo. O Concílio Ecumênico das Igrejas Evangélicas de Martinica é um pacote. A Confederação de Igrejas da Espanha é um pacote. A Federação das Igrejas Evangélicas da Alemanha é um pacote. A União das Igrejas Carismáticas é um pacote. A Associação dos Servos de Deuses da França é um pacote. Todas essas uniões, federações, confederações, concílios de igrejas que você vê no Brasil, que seja nacional ou internacional, são pacotes que vão para o fogo, de que Jesus falou em Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. Todas essas igrejas separadas são molhos, mas quando elas vão para a convenção de igrejas, elas são pacotes. Irmão Morizan, o irmão está com a palavra. Obrigado, precioso apóstolo. Eu tive um probleminha aqui de queda de energia, né, e saí do ar por alguns segundos. Apóstolo, nós sabemos que foi Deus quem semeou o trigo, mas já nos dias de Noé, a terra estava alastrada de joio, a ponto que só entraram 7 na arca de Noé. E o Senhor Jesus Cristo disse que os dias de Noé voltaria, né? Mateus 17, 24 ao 30, Lucas 17, 24 ao 30. Então, a minha pergunta ao irmão é, se Deus semeou o trigo, foi Deus que semeou o trigo, de onde veio o joio? É possível o trigo se tornar joio? Não é possível, irmão Morizan, o trigo se tornar joio. E não é possível o joio se tornar trigo. Então, o trigo, a sua semente já é de trigo. E o joio, a sua semente, antes de nascer, já é de joio. Vou responder a sua questão, mas antes gostaria de ler aqui um outro versículo, para nós ir adiante. No versículo 35, de Cacô 2, o profeta diz, Deus enviou o Espírito Santo sobre Mateus, Marcos, Lucas e João. E eles escreveram os 4 evangelhos, cada um do seu lado, mas eles nunca se contradisseram um com o outro. Marcos pode dizer algo que João não diz, mas eles nunca se contradirão. Satanás não pode fazer isto com as suas igrejas e os seus Espíritos Santos, que atuam nessas igrejas. De Moisés a Paulo, passaram-se 1.600 anos, e Deus enviou mais de 40 profetas para escrever os 66 livros da Bíblia. E vocês veem a harmonia? Deus não se contradiz. Todas essas igrejas, quero que isso fique claro aqui, irmão Morizan, todas essas igrejas que são molhos,
todas essas confederações de igrejas que são pacotes, que serão amarrados para jogar no fogo, todas essas igrejas, todos os seus presidentes, todos os seus reverendos, todos os seus pastores e profetas, todos os seus deuses, os seus Espíritos Santos e o seu Jesus Cristo irão para o inferno. Aqui é julgamento de Deus. Todas essas igrejas, todos os seus líderes religiosos, seus reverendos, seus profetas, seus apóstolos, os seus Espíritos Santos, os seus deuses e os seus Jesus Cristos irão todos para o inferno. Eu vi isso escrito no céu em abril de 1993 e me foi dito para pronunciar o julgamento. Estava escrito no céu em francês: pronuncie o julgamento, pronuncie o julgamento, pronuncie a mudança de vida, pronuncie a mudança de vida. Vocês vê? Esta mensagem é um aviso para os filhos de Deus. Ó, filho de Deus que está ainda preso no catolicismo. Esta mensagem é um aviso para você. Ó, filho de Deus no protestantismo. Ó, filho de Deus no movimento evangélico. Ó, filho de Deus lá no brahmanismo. Filho de Deus no espiritismo, na maçonaria. Ó, filho de Deus entre os muçulmanos, entre os judeus, onde quer que você esteja. Esta mensagem é um aviso para você que é um filho de Deus. Para quê? Para que você se arrependa. A mensagem do profeta Caco Filipe é um aviso para os filhos de Deus a fim de que eles se arrependam. Mas os filhos do diabo verão esta mensagem como um julgamento. E está certo, porque esta mensagem veio para a condenação dele. Aplicativo Profeta Caco Filipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Caco Filipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Caco Filipe Oficial é para você.